A primeira coisa importante a saber é que Jesus tinha uma forma de se comunicar com o povo que era muito especial. Jesus usava uma figura de linguagem de coisas comuns para poder transmitir o seu ensinamento, né? Então, é sempre importante a gente guardar isso, porque eu creio que os irmãos também compartilham da palavra com alguém. E às vezes nós não sabemos como conectar a mensagem do Evangelho com as pessoas às quais nós vamos falar, né, das boas novas de salvação em Cristo. E uma forma interessante de se fazer isso é comunicar através do conhecido. Tá? Então, a gente sempre comunica o Evangelho do conhecido para o desconhecido. São pessoas que nunca ouviram falar muitas vezes da fé cristã, então nós conduzimos essa pessoa daquilo que ela conhece para algo que ela não conhece. E eu tenho certeza que muitas vezes nessa comunicação do Evangelho, os irmãos podem pensar, mas o que eu vou usar muitas vezes para ilustrar? Pode ser que às vezes você esteja falando com a pessoa, uma coisa simples surja, né? E você possa usar aquela simplicidade para poder transmitir uma verdade espiritual. Quando a gente fala de videira na época de Jesus, era uma coisa muito comum. A videira, a plantação, né, da videira, a plantação de uva, era muito comum no meio do povo de Israel. Então, provavelmente, em cada campo você encontrava videiras ali plantadas. Então, Jesus usa uma figura muito comum para poder conectar o seu ensino, né, principalmente com os seus discípulos, a quem ele está dirigindo essa palavra mais diretamente. Então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é a pergunta seguinte: quem é a videira? Quem é a videira, irmãos? Aqui nesse texto está muito claro que a videira é Jesus. E os irmãos destacaram muito bem isso. Mas é importante se lembrar que a videira no Antigo Testamento era o povo de Israel. Israel era chamado de a videira de Deus. Era o povo que Deus tinha tirado lá a partir de Abraão, né, e tirado depois do Egito, para plantar na terra de Canaã, que ia ser a terra do povo de Deus. E nesse fato de Deus plantar o povo na terra prometida, o que Deus desejava no Antigo Testamento de Israel é que Israel fosse uma videira frutífera, né? Uma videira que manifestasse os frutos da sua comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Então, no Antigo Testamento, a videira era Israel. No Novo Testamento, nós temos no livro de Apocalipse e aqui duas citações a respeito de videira. Em Apocalipse, a videira são as nações dos povos que frutificam, mas que frutificam frutos ruins, que não são utilizáveis, frutos que não são bons. Vamos usar aqui uma figura para conectar com os irmãos. Quantos dos irmãos chegaram lá na mercearia ou na quitanda e viram aqueles cachos de uva bonito? E você disse, eu preciso levar para mim poder comer isso em casa. E você pegou lá uns 4 cachos bonitos daquele de uva, quando chegou em casa e foi comer, estava azedo. Qual que é a vontade? Pode ser que tenha alguém aqui, irmãos, que tem um paladar que gosta de coisa azeda. Tem gente que gosta de coisa azeda? Tem gente que, a minha esposa mesmo, gosta de pegar limão e passar sal e chupar o limão, né? Mas eu, por exemplo, se pegar uma uva, irmão, que tiver azeda, se eu experimentar umas 5 e tiver tudo azeda, eu vou abrir o lixo e vou jogar as uvas lá dentro, porque para mim não tem serventia, né? A gente quer uma coisa que seja gostosa de se digerir. E a videira, ali em Apocalipse, são os povos que produzem frutos, mas que são frutos que não prestam, são frutos ruins, são frutos que não aguçam o paladar. E a terceira demonstração de videira é o Senhor Jesus. Então, o que nos traz aqui nesse momento é entender que Jesus é a videira. Por que Jesus faz essa conexão com a videira? Porque ele vai dizer que ele é a videira e os discípulos dele são os ramos. Alguém aqui, irmãos, já teve alguma videira dentro de casa ou já plantou? Às vezes eu pergunto para os irmãos, que eu sei que tem gente que veio, às vezes, do sítio, né, do norte do Paraná, ou do norte de algum lugar, e já mexeu com plantação. Alguém aqui já mexeu com uva? O Júnior já mexeu? O irmão Benjamin também já mexeu? O irmão Dimas também já mexeu? Irmãos, quando a irmã Ângela também? Então, quando você vai mexer com a uva, geralmente, esse processo que ela tem, eles usam como algo chamado de treliça, né? Que é um suporte que você coloca aqueles ramos de uva sobre ele, e a partir daquela treliça, aquela uva vai se desenvolvendo naturalmente, né? Os ramos vão produzindo e vão se desenvolvendo.
E a figura aqui é interessante porque Jesus é a videira. Os discípulos são os ramos dessa videira. O fato interessante é o seguinte: se você chega numa videira como essa, você pega aquele caule maior e você vê os ramos da videira saindo dali, se você vem e fere, mesmo que pequenininho, um cortezinho, em um daqueles caules, da onde está saindo, daqueles ramos que está saindo da videira, se você cortar, fizer um corte pequenininho dele, pode afetar a saúde dos frutos? Você está com um caulezinho ali, né, que está saindo da videira, e está começando a brotar os seus frutos. Se você for ali e cortar a metade dele, tirar um pedacinho dele, vai impactar no crescimento dos frutos? Vai, diretamente. Isso significa que os ramos da videira, eles não têm capacidade própria para se sustentar. E é essa a ideia que Jesus está transmitindo aqui. É como disse o irmão Antônio aqui no decorrer do culto. Todos nós somos dependentes de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. É muito precioso a compreensão disso, porque parece uma coisa óbvia, não parece, irmão? Dizer que nós somos dependentes de Deus não é uma coisa óbvia? Eu sou crente, eu sou dependente de Deus, não sou? Mas será que na prática a gente consegue identificar essa dependência de Deus? Vocês já perceberam que quando a gente tem uma condição financeira ruim, né, uma condição financeira assim que a gente queria, às vezes não consegue nem empatar o jogo, como diz? Você tem tanta conta, tanta coisa que surgiu, né? E não é conta aqui que você está indo lá na Renner, gastando com roupa, com coisa que supostamente às vezes é supérflua e dava para esperar. Mas sabe quando o carro estraga? Sabe quando parece que todo mundo fica doente em casa, você tem que ir na farmácia e vai gastar R$300 de remédio? Meu Deus, mas parece que achou de ficar ruim agora, e está tudo parece que virado a breca, né? Aquela dificuldade é tão grande. E você olha para o seu dinheiro e você diz assim, puxa vida, Senhor, eu não tenho o valor suficiente para poder quitar essas dívidas aqui. Não é para o Senhor, primeiramente, que a gente recorre? Mas me diga uma coisa, se a gente tiver uma condiçãozinha melhor, e começar a ter uma gordurinha no banco. E não é pecado isso não, irmãos. Tá? Tem gente que fala, não, é coisa do Satanás ter poupança. Não, eu acho que é prudência. Né? Se pode, tenha. Né? Mas se você tem uma gordurinha ali no banco, e você passar por uma situação de necessidade, aonde você vai recorrer? Você já percebeu que tem um senso de segurança no coração da gente quando a gente tem essas determinadas questões? Eu já contei para os irmãos aqui, mas vale a pena refrisar. O meu filho, quando nasceu, ele nasceu com um déficit na formação, no sentido de que, se ele passasse por um processo assim, de inflamação no corpo e a febre subisse muito rápido ou descesse muito rápido, ele tinha convulsão. E eu já disse para os irmãos que quando aconteceu isso com ele, todas as vezes que aconteceu isso com ele, a gente ficou muito chocado, porque a visão é muito ruim. Né? Fui no médico, o médico disse que, não, isso é normal. Eu falei, normal, mas eu nunca vi como é que é normal. Né? E era uma coisa ruim mesmo, chocante. Né? A família, quem estava em volta ali, viu que era chocante. E a gente se reunia, ficamos por 4 anos se reunindo na garagem lá da minha casa, a casa da minha irmã, e a gente se reunia todas as vezes, era quartas-feiras, né? A gente se reunia lá, vinham alguns irmãos, e a gente fazia um culto doméstico ali com os irmãos. E eu me lembro de uma pessoa, de uma mulher, que ela estava ouvindo o Evangelho, né, há pouco tempinho, e ela pegou e falou assim, mas irmão, e se o irmão tivesse mais dinheiro, não dava para resolver esse problema do menino? Se tivesse um plano de saúde melhor, e eu tinha plano de saúde na época, né? Não dá para resolver o problema do menino, correr com ele e ver se parava a convulsão. E eu olhei para ela e falei, irmã, não se tratava de dinheiro, não se trata de dinheiro naquela época, eu disse para ela. Se trata de que aquilo está acontecendo naquele momento, e para quem que a gente recorre quando aquilo está acontecendo? Os irmãos já perceberam que na hora do apuro mesmo, aí a gente vai se lembrar de Deus. Só que, na realidade, não é porque antes a gente não precisava de Deus, é porque a gente não tinha se dado conta do quanto precisava de Deus. Os irmãos percebem isso? Então, quando Jesus usa a figura da videira, dizendo que ele é a videira e nós somos os ramos, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está dizendo, assim como um ramo da videira depende completamente da videira, assim são vocês. Vocês são completamente dependentes de mim. E eu vou abrir um parênteses aqui gigantão com os irmãos aqui. Vocês já perceberam que o nosso coração precisa de Deus? Vocês já perceberam que às vezes quando a gente está meio tristão, a gente diz assim, eu acho que eu vou lá e vou comer uma macarronada com carne moída, vai devolver alegria para mim? Já perceberam? Você vai dizer, estou meio tristão, acho que falta comer. E às vezes a situação é tão difícil que você come e continua triste.
Você diz assim, não, eu preciso ir lá no mercado e comprar uma barra de chocolate, porque o açúcar melhora o nosso bem-estar, a gente se sente melhor e vai lá e compra uma barra de chocolate, come e não se sente bem. Você diz, eu preciso fazer um passeio agora, eu preciso ir para algum lugar. Você vai naquele passeio e no final das contas você ainda não se sente bem. Os irmãos já perceberam isso? Irmãos, eu não estou dizendo que comer não é bom, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que passear não seja bom, que muitas das coisas lícitas da vida não sejam boas, mas o que eu estou dizendo para os irmãos é que muitas vezes Deus vai nos deixar desamparados do prazer dessas coisas para mostrar para nós que Ele deve ser o nosso prazer. Eu vou citar uma outra coisa para os irmãos, que há muitos anos atrás eu lia numa biografia de um determinado irmão. Ele disse assim que às vezes quando nós buscamos a Deus, nós estamos fervorosamente buscando a Deus, às vezes Deus nos priva de prazeres, né, de uma sensação prazerosa na presença dEle. Você já prestou atenção nisso aí? Que às vezes você está com uma alegria tremenda no teu coração, você vem no culto, né, você sente a presença de Deus, você está radiante na presença do Senhor. Mas chega um momento que parece que cortou o fornecimento, né? Parece que não pagou a conta. Mas que coisa estranha, eu continuo estando na presença de Deus, eu continuo vindo aos cultos, eu continuo orando, eu continuo fazendo meu devocional de manhã, lendo a Bíblia e orando, mas parece que tem alguma coisa errada no meu coração, parece que não flui. E esse irmão dizia, muitas vezes, Deus nos priva dos sentimentos prazerosos que nós temos, às vezes, no nosso momento de comunhão, porque aquilo aguça o nosso maior desejo por Ele. Porque quanto mais aquilo vai te faltando, você vai dizendo, eu quero e eu preciso da sua presença, Senhor, no meu coração. Irmão, se vocês lerem os salmos e percebam o coração dos salmistas, né? Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Tem um clamor profundo por detrás desses salmos, de pessoas que sentiram a presença de Deus, tiveram uma experiência profunda com Deus, e quando aquilo não volta de alguma forma, ela deseja mais e deseja mais. E ele disse algo interessante, que Deus muitas vezes faz isso para que nós possamos aprender a ter um desfrute maior nele, e para que nós entendamos que tendo algum tipo de sentimento prazeroso ou não, nós devemos ser perseverantes de estar na presença de Deus. Eu já ouvi muitos testemunhos de irmãos dizendo assim que desanimou porque vinha na igreja e não sentia nada. E às vezes, muitas vezes nós vamos perceber que nós vamos continuar servindo e servindo e servindo, e às vezes parece que por um longo tempo nós não sentimos nada. Mas Deus está exercitando a nossa perseverança e aumentando o nosso apetite espiritual por Ele. Eu não sei os irmãos, mas quando isso acontece comigo, me dá um senso de impotência. Parece que eu desejo ainda mais a presença do Senhor, eu desejo ainda mais se aproximar dEle, porque a presença dEle, né? Porque a tua graça é melhor do que a vida, diz o salmista. Esse é o grande ponto. Então, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto é que nós somos completamente dependentes de Deus. Tá? Um terceiro ponto que nós salientamos aqui, nós falamos da videira, nós falamos dos ramos. Quem que está faltando aqui ainda? O lavrador e os frutos. Quem que é o lavrador, irmãos? Quem está descrito para nós no versículo 1? O pai é o lavrador. Tá? Alguns dizem lavrador e outros dizem agricultor. Então imagine, Cristo é a videira, nós somos os ramos e o pai é o agricultor. 3 personagens aparecem aqui. Quais são os 2 tipos de ramos que são apresentados para nós aqui no versículo 2? 2 tipos de ramo. O que não dá fruto e o que dá fruto. Certo? Quando a gente olha o ramo que não dá fruto, é um ramo que, de alguma forma, ele se secou ou está prestes a secar, mas que está ali ainda. Eu achei interessante, meu pai, quando se mudou, faz uns 3 anos mais ou menos, ele se mudou para a chácara onde ele cuida lá agora, e quando ele chegou lá, tinha uma porção de árvores frutíferas. Só que as árvores frutíferas estavam tudo minguadas, tudo feia, às vezes umas grandonas, assim, mas não dava fruto, estava bem ruim. E ele começou a fazer um supletivo de entender aquilo ali, né, de estudar na internet. Ele achou um camarada lá, não me recordo o nome, mas o cara é perito, né, para tratar com plantas. E o cara começou a ver aquelas aulas dele lá, e daqui a pouco quando a gente chegava lá, ele já queria lecionar para a gente já as aulas, né, dizer o que tinha que fazer com aquilo ali. E o camarada disse assim que uma árvore frutífera, ela não pode crescer muito, ela não pode se expandir muito, ela tem que ficar numa altura que você consiga pegar o fruto dela com as mãos. Se ela crescer mais do que isso, provavelmente os frutos vão começar a ficar comprometidos e danificados.
E é interessante que aí ele recomendava que a árvore fosse cortada e alguns ramos tinham que ser cortados. E dentre desses ramos que tinham que ser cortados, tinham os secos, aquele que não prestava para mais nada. Os irmãos já devem ter visto em casa, às vezes você tinha uma samambaia em casa, você vê. Né? Ela está verdinha, mas tem umas assim que está seca e está feia. Né? Parece palha, uma coisa, né, que perdeu a vida ali, a vitalidade. Só que é interessante, quando nós pensamos nisso aqui, porque ele está dizendo que alguns são tirados fora porque secaram. E a pergunta que nós fazemos é, o porquê que secaram? Isso, como é que é, falar? Porque não estava ligado? Isso? Na videira. Aqui é muito importante, irmãos. Se você prestou atenção nessa passagem, tem uma palavra aqui que se repete 11 vezes. Vamos ver quem arrisca aí, qual que é a palavra? Essa palavra se repete 11 vezes dentro, só nesses 10 versículos que a gente leu aqui. Hã? Não. Não. É uma palavra que, se você ler agora ali, você vai perceber. Hã? Isso, ou algumas traduções, permanecer. Essa palavra aparece 11 vezes ali. 11 vezes. Então, a irmã Floraide disse que aquele ramo seco, ele secou por quê? Porque não permaneceu na videira. Então você tem um ramo seco que secou porque não permaneceu na videira, mas você tem um outro ramo que é um ramo que está frutificando. Só que o que o pai faz ali na passagem? Ele limpa para que dê mais fruto. E agora eu quero voltar aqui para uma coisa bem prática na vida dos irmãos. Quem que está limpando isso aqui? Quem é o agricultor? Deus, o nosso Pai. Sabe o que é a limpeza que o Pai faz? Ele faz duas limpezas. Eu expliquei para os irmãos da árvore aqui, usei o exemplo lá da chácara onde meu pai cuida, que é tirado os ramos secos e também são tirados os brotos que podem atrapalhar a frutificação, brotos novos. Eu já vou explicar para os irmãos isso aqui. Você sabe o que nós olhamos esses brotos secos, primeiramente? Às vezes são pecados no nosso coração. Um amigo meu dizia assim que, às vezes, Deus mexe com os nossos pecados de estimação. E a gente ri, às vezes, né, com pecados de estimação, mas vocês já perceberam que se nós formos meditar nas Escrituras e orar ao Senhor, nós vamos descobrir que tem uns pecados de estimação dentro do nosso coração? Tem coisa que a gente não quer abrir mão, porque já se tornou, já tem até um certo glamour no coração aquele pecado. Às vezes ele pode não ser tão escandaloso, mas ele é sorrateiro para nos derrubar. Tem coisa pequenininha, irmãos. Não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar, mas são as pequenas. Vai dizer que os irmãos nunca andaram lá naqueles rios, naqueles riachos, e cheio de pedra no fundo. Já aconteceu com os irmãos? E às vezes a água está meio turva, se for naquele período das águas, né? Você vai andar lá dentro tentando achar os irmãos que gostam de nadar, né? Eu estou aí junto nesse grupinho. Aí você vai tentar achar um lugar lá que você consiga nadar, porque se for muito raso, você vai bater a mão para nadar, você cata as pedras lá de baixo. Né? Então tem que ser um lugar que pelo menos dê para cima da cintura. E você vai andando no meio daquele riacho e a água está te empurrando. O que às vezes acontece quando a gente está tentando achar esse lugar lá embaixo? Principalmente com o dedão, que é o primeiro guerreiro a chegar. Dá aquelas dedadas, né? Porque você está indo assim, ó, tentando achar lá embaixo, lá, né? Tem uns que é mais apavorado, aqui tem vaga aqui, ó. Puf! Já dá com o dedão lá embaixo, aqui não tem mais vaga, né? Já doeu, já desanimou, já não quer ir mais. Já perceberam que às vezes são as pequenas pedras que nos fazem tropeçar? Por isso, irmãos, que a igreja nunca pode parar de falar sobre o pecado. Nós vivemos hoje numa realidade de sociedade, e às vezes de ambiente até cristão, que as pessoas não falam mais sobre pecado. Por quê? Porque pecado não dá ibope. Porque pecado, eles dizem, não, vai ofender as pessoas que chegam dentro da igreja. Não fala de pecado, fala do amor de Deus, fala do amor de Deus. Mas e o pecado? Não, pecado não, só amor. Mas você imagine que Deus possa amar o ser humano e deixá-lo viver no pecado? É compatível com Deus? Ele vai trazer esse pecador, mas por amar esse pecador, ele vai transformar a vida desse pecador. Ele não vai transformar num cara que nunca mais peque, mas ele progressivamente vai ir transformando cada área do coração e da vida dessa pessoa para que se torne mais parecido com Jesus, que Jesus é o padrão, irmãos. Jesus é a forma perfeita, né? E é com ele que nós temos que nos parecer a cada dia. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos é aquilo que os irmãos têm que checar no seu coração.
Será que eu e você já identificamos aquilo que é para nós, como se diz, o calcanhar de Aquiles, é aquilo que nos faz cair? Bom, às vezes pode ser uma coisa simples. Pode ser uma coisa que não seja tão glamurosa. Né? Pode ser um ídolo no nosso coração. Que isso, pastor? Um ídolo no coração? Eu não tenho nem um bichinho em casa. Não tenho nem uma estatuetinha em casa. Mas você sabe que ídolo não é necessariamente um objeto. O ídolo é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no teu coração. Pode ser um marido, uma esposa, pode ser um filho. Pode ser uma prática comum. Por exemplo, às vezes a comida pode ser um ídolo para nós, não pode? Quando? Quando o pastor diz assim, irmãos, essa semana, pelo menos um dia tire para poder jejuar. Se for possível, irmãos, mediante a tua capacidade, jejue das 6 da manhã até as 6 da tarde. Ai, 6 da manhã café, almoço, café da tarde. Ai, para mim não dá. Tem irmãos que não podem, né, ficar sem comer, eles até perguntam, não, mas eu tenho glicemia, tenho que tomar remédio. Não, mas nesse caso aí, né, tem que adaptar o jejum para a pessoa por causa do problema dela lá. Mas você já percebeu que quando fala de jejum, falei, vamos ver um dia desse aí. Aí você fala assim, eu acho que eu vou deixar para quarta-feira. Aí quando é segunda, você diz, eu vou deixar para quinta. Quando é terça, você diz sexta. Você só vai empurrando. Terminou o propósito de jejum na igreja e não conseguiu fazer. Por quê? Porque no fundo do nosso coração a gente ama a comida. O que é o jejum, irmãos? O jejum é abrir mão da comida física pelo desejo da comida espiritual. É quando eu digo para Deus, Senhor, o que o meu corpo necessita para poder viver, né? E na realidade você não vai morrer de ficar um dia sem comer. Eu ouvi um pastor esses dias atrás, ele não estava ostentando, eu vi que ele foi muito sincero nisso, que ele começou a trabalhar para ver se ele podia fazer 40 dias, né, e 40 noites de jejum. E ele conseguiu fazer aquele jejum, né? Ingerindo água, com certeza, senão não teria morrido antes. Mas ele conseguiu fazer aquele jejum. Ele fez isso para poder demonstrar para ele mesmo que muitas vezes não querer praticar o jejum era uma atitude do ídolo dentro da cabeça dele dizendo que a comida era mais importante. Né? Então, o jejum significa para nós abrir mão da comida física porque eu necessito da comida espiritual. Não perceberam como pode ser sutil? Então, o grande ponto, irmãos, é nós identificarmos o que me atrapalha de estar na presença de Deus. Já percebeu que tem algumas pessoas? Já aconteceu comigo, já aconteceu com os irmãos, tá bom? Fique em paz. Que às vezes, sempre na hora de vir para o culto, aparece alguém na tua casa. Já apareceu? Já percebeu que às vezes acontece aí? Mas na hora de sair, e como é que você faz? Você vem para a igreja ou fica em casa? Às vezes, pode ser que você não consiga vir mesmo. Às vezes é um familiar que veio de longe, está passando, aquele é o momento, não tem como vir outro dia. Né? Mas às vezes parece que virou a desculpa para mim poder ficar em casa. Eu já nem queria ir mesmo, graças a Deus. Agora eu mando uma mensagenzinha para o pastor ou para o líder lá, falando assim, não posso ir, estava tanto querendo ir. Bicho hipócrita. Mas no meu coração, como eu disse para os irmãos, estou dizendo aqui, estou me colocando junto com os irmãos, tá? Muitas vezes no nosso coração nós temos esses deslizes. Esses deslizes às vezes são sorrateiros nas nossas vidas. E nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Senhor, aonde está isso que eu estou falhando todo dia? Aonde está, Senhor, aquilo que está esvaindo? Né? Eu me lembro do testemunho de um irmão. Era um pastor, né? E ele estava recebendo uma outra pessoa dentro de casa. E era um pastor extremamente discreto. Mas quando ele foi visitado por uma outra pessoa, ele estava com ele e a sua esposa, e aí o irmão chegou, a esposa começou a contar, viu o que aconteceu com meu marido esses dias atrás? Ele foi visitar fulano de tal, e fulano de tal falou um monte de coisa para ele, assim, assado. E nessa hora o pastor começou a falar, vazou. E ela vazou, como vazou? Daí ele diz assim, vazou a graça. Você não deveria ter falado isso aí para o irmão. Ele estava dizendo da seguinte maneira, ali dentro do contexto, né, da onde foi escrito isso, que era uma biografia também, ele estava dizendo que muitas vezes nós permitimos pela nossa boca, às vezes, um autoglorificar, um engrandecimento de nós mesmos, que nós perdemos a graça de Deus dentro do nosso coração. Um exemplo simples, que às vezes a gente tem uma idolatria para que as pessoas conheçam o que a gente faz. E Jesus diz, o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Né? Não tem gente que ajuda o outro lá a dar uma cesta básica e já o primeiro que vê, rapaz do céu, Deus me usou de com força. Hein? O que aconteceu?
Fui levar uma cesta básica lá, o fulano estava precisando. Né? Eu sei que tem gente que é simples e fala, eu já conheci irmãos que falam por simplicidade, mas você sabe que tem uns que às vezes não falam por simplicidade. Às vezes fala porque procurou, achou o primeiro ali para se vangloriar. Às vezes é uma tendência do nosso coração. E aí tem que dizer, vazou a graça, né, no nosso coração. Os irmãos conseguiram perceber, irmãos, que tem coisas que são simples na nossa vida, mas que muitas vezes se tornam um tropeço para termos mais da presença de Deus? Esses são os ramos secos que são arrancados fora. Mas tem aqui o Senhor dizendo, né, que aqueles que frutificam, Ele tira e limpa para que dê mais fruto. E aqui é muito interessante. Se você vai em um ramo da videira e você percebe que naquele ramo já tem um cacho nascendo, às vezes pode acontecer que um outro brotinho comece a aparecer naquele mesmo ramo. E é muito precioso, porque os estudiosos dizem que na época de Jesus, uma pessoa era treinada de 2 a 3 anos para ser perito como agricultor específico de videira. Porque ele precisava cortar no lugar certo e até a forma de corte, que era enviesada, tinha que ser feito muito bem realizada, porque senão perdia aquele ramo. Sabe o que isso pode ensinar para nós? Que nós somos esse ramo e Deus quer que nós frutifiquemos em uma determinada área. Deus tem um propósito para nós aqui. E às vezes nessa caminhada do propósito de Deus, outros subpropósitos começam a surgir. Só que Deus tem um propósito com a gente em cada área da nossa vida. Objetivos únicos ali naquela área da nossa vida. E às vezes, se nós não cuidarmos, nós podemos desfocar do propósito principal e acabarmos deixando que a nossa energia, né, a nossa vida vá se esvaindo para esses outros ramos. Sabe o que é interessante aqui? Você tem esse ramo e você tem um cacho e outros brotinhos estão surgindo e pode surgir outros cachos dali. Só que o agricultor bom, ele vai dizer, eu vou ter que cortar esses brotinhos aqui, por mais que sejam bons, né, corta esse brotinho, esse aqui que está nascendo, porque apesar de que eles possam dar frutos bons, eu vou preservar esse fruto para dar frutos excelentes. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? O que eu estou dizendo para os irmãos é muito direto e muito objetivo. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. De cada um de vocês. Não deixe que o inimigo venha dizer, não, eu sou um qualquer. Não, Deus não tem objetivo na minha vida. Não, de alguma forma, até um pastor dizia isso, acho que essa semana, ele disse assim, você é único. E até dá medo a gente dizer isso aí, né? Porque quando fala que é único, já você é o espelho, já começa a achar canção para endeusar a pessoa, né? Mas nós somos únicos. Mas nós não somos os únicos. Nós somos únicos, mas não somos os únicos. O que isso significa? Que cada um de nós tem um propósito. Mas o nosso propósito está interligado com as pessoas que estão à nossa volta. Os irmãos entendem isso? Então Deus levantou você e chamou você nessa existência para que você cumprisse um propósito dele. Irmão, você pega isso no teu coração? Porque tem gente que às vezes eu vejo meio no ponto morto, assim, já vamos, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E vai embalando a vida, assim, não dá nada, sem propósito e sem objetivo. Deus tem propósito na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Está trazendo essa mensagem aqui para os irmãos essa noite de quarta-feira, é para despertar no teu coração, para que você entenda que você é um ramo dessa videira ligado em Jesus Cristo, e Ele deseja que você seja frutífero. E nesse caminho da frutificação vai ter coisas que muitas vezes o mundo, a carne, Satanás vai tentar colocar para tirar a tua vitalidade, coisas ruins, pecaminosas, mas pode ser que apareçam coisas boas. Sabe o que é isso muitas vezes? Você está num objetivo, né, numa pegada, como diz, numa toada, indo bem naquele propósito que Deus deseja para você. E agora começam a surgir outras coisas no meio do caminho tentando tentar o teu coração. Às vezes você está servindo a Deus de maneira fluida, né? Deus está trabalhando na tua vida e daqui a pouco começam a surgir oportunidades secundárias do teu lado. E aí você fica com o coração dividido. E não é, como eu estou dizendo para os irmãos aqui, irmão, não são oportunidades pecaminosas, mas são oportunidades que concorrem com o teu propósito, com o teu objetivo. Deixa eu testemunhar para os irmãos aqui. Posso, não? Não pode? Então deixa quieto. Eu, quando era moleque, irmãos, tinha uns 15, 16 anos, meu sonho era ser jogador de futebol. Esse era o meu sonho. Eu acredito que a maioria da piazada é isso aí, né? E tentei, joguei no coxa. Olha, irmão, que tristeza, os irmãos que são atleticanos já ficou descaído já, né? Mas joguei no coxa, joguei por um período e eu me entristecia muito, muito, muito. Sabe por quê?
Porque meu pai e minha mãe, eles até me incentivavam, me ajudavam financeiramente. Mas aí quando tinha treino, quando tinha jogo, meu pai não ia. Aquilo me doía no coração, porque eu olhava na arquibancada ali, aí tinha o pai da piazada ali assistindo, e eu falava assim, meu Deus, meu pai não vem. Né? Aquilo me entristecia, me entristecia. Ele me apoiava financeiramente, dizendo, não, você quer, pode ir lá, não tem problema nenhum, vai lá, tenta a sorte. Só que ele não me incentivava dessa maneira. E foi indo, aquilo foi sumindo do meu coração. Eu tinha um desejo que era muito grande, né, muito grande. Foi sumindo do meu coração. E Deus foi me encaminhando de tal maneira que quando eu tinha mais ou menos 19 anos de idade, eu comecei a me envolver mais na igreja e na casa de Deus. Participar mais ativamente na casa de Deus. E nesse período eu comecei a trabalhar, quando tinha 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Mercedes-Benz, era ali na Marechal Floriano, né, com a linha verde, um emprego maravilhoso, era uma bênção. E ali eu consegui sair de assistente administrativo, sair de almoxarife, depois assistente administrativo, vendedor interno e vendedor externo. E era uma coisa muito boa, era uma coisa que trazia um salário muito rentável. Tinha, ali nessa época, já tinha mais ou menos uns 20, 21 anos, né, com um salário bom. Só que tinha um grande problema, que essa profissão ela estava começando a puxar o meu coração para algumas coisas, de alguma forma não eram ilícitas, mas daqui a pouquinho ia me encaminhar para coisas ilícitas. Eu tinha que frequentar determinados lugares para poder fazer, às vezes, para ter um pouquinho mais de diálogo, de afinidade com determinados clientes, e naqueles ambientes ali eram ambientes que às vezes eu precisava estar vendo eles ingerir bebida alcoólica, fumando, né, e outras coisas mais que os irmãos sabem que muitas vezes esses ambientes são ruins. Né? E eu percebi que naquele momento, assim como o futebol era um desejo naquele primeiro momento, depois esse desejo de se tornar uma pessoa poderia crescer, e depois se tornar um vendedor de caminhão e ganhar mais dinheiro ainda, e aquilo foi puxando, querendo puxar para o lado, e nesse meio tempo eu estava servindo na igreja, tinha sido chamado para ser cooperador na igreja, e aquilo estava concorrendo no meu coração, eu não sabia o que eu fazia naquele momento. Eu continuo aqui e sigo, tentar fazer uma carreira para ter um bom salário, ou eu tento focar no objetivo que Deus deseja de mim, e se for necessário eu abro mão disso aqui. Não é difícil, irmãos? Porque inicialmente não é algo ilícito para mim, é um emprego bom. Só que, de alguma forma, aquilo queria me desviar do meu propósito primordial que Deus desejava. Isso aqui acontece na vida dos irmãos. Se você começar a olhar para a tua trajetória e olhar para trás, quantas coisas tentaram tirar você do propósito de Deus na tua vida? Coisas boas e coisas lícitas. Oportunidades boas e oportunidades lícitas, mas que muitas vezes poderiam desviar você do objetivo daquilo que Deus deseja para a tua vida. Guarda isso no teu coração. Pode ser que você não esteja vivendo esse momento, mas se você viver, se lembre que o nosso Pai Celestial, Ele vai podar fora coisas que aparentemente eram boas, para que aquelas que são melhores possam acontecer na tua vida. Às vezes tem jovem que estava namorando com aquela determinada pessoa, não é uma pessoa ruim, mas alguma coisa está acontecendo para que aquele namoro não vá para frente. Você já viu que quando tem gente que insiste, às vezes casa com um ramo seco, e vira uma tristeza, e vira uma amargura? Mas o Pai Celestial sempre tem o seu jeitinho de trabalhar com a gente, de demonstrar para nós que aquilo que pode ser bom deve ser arrancado para que aquilo que é excelente nas nossas vidas possa acontecer. É isso que o Senhor está dizendo que o Pai faz na vida de cada um de nós. Então aqui nós já vimos quem que é a videira, irmãos? Jesus. Quem são os ramos? Nós. Quem é o agricultor ou lavrador? O Pai. O Pai tira os galhos secos e Ele tira também os brotinhos que estão ali tentando concorrer com o cacho maior. Tá? Então, não fuja do seu propósito. O último ponto que nós temos aqui, o que faltou? Vamos ver se os irmãos estão bons aí. O que faltou? Ó, a irmã Valquíria disse que é os frutos. O que são os frutos, irmãos? O que são os frutos? Alguém arrisca aí dizer? As lutas? Boas obras? Obras? Alguém quer arriscar mais alguma coisa ou não? Isso, Gálatas 5:22, né?
Maravilha. O Antônio está lembrando aqui, irmãos, de Gálatas 5, 22 e 23, fala dos frutos, o fruto do Espírito, né? A gente às vezes fala os frutos do Espírito, mas ali é o fruto do Espírito que se manifesta em 9 sabores do fruto, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então são esses 9 sabores do fruto do Espírito que se manifestam. O Espírito habita dentro de quem? De nós. Então, esse fruto espera-se que ele se manifeste. Os irmãos já perceberam que esses 9 sabores do fruto do Espírito, eles são expressões do caráter de Cristo? Tem alguma coisa dali, desses 9 que eu citei para os irmãos, que Cristo não manifestou no seu ministério terreno? Jesus manifestou amor, paz, alegria, que tem gente que acha que Jesus era carrancudo, né, irmãos? Mas Jesus era alguém que tinha um caráter perfeito, né? E o caráter perfeito inclui bom humor. Alguém que saiba sorrir, que às vezes parece até que a gente olha para Deus e parece que Deus é um velhinho carrancudo que gosta de ficar pegando no pé dos outros, né? Que qualquer coisinha, como eu disse para os irmãos esses dias, não faz isso não, queime você, né? E na realidade não, Deus tem um coração tão santo e tão puro que o humor de Deus é um humor equilibradíssimo, né? Deus sabe se alegrar, a Bíblia expressa. É claro que na teologia a gente chama isso de antropopatismo. Nome feio, né, irmãos? Mas antropopatismo é quando você atribui sentimentos humanos a Deus. Porque não tem como explicar o ser de Deus. Então, os escritores bíblicos pegavam sentimentos humanos para tentar expressar o que Deus estava sentindo naquele momento, né? Falta linguagem, irmãos. É a linguagem do inefável, né? Deus é um ser tão maravilhoso, tão grande, tão perfeito, que as nossas palavras atribuídas para Ele, por exemplo, os irmãos já devem ter visto nas Escrituras, e Deus se arrependeu. Já se deparou com isso? Deus se arrependeu de haver criado um homem sobre a terra. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Você fala, meu Deus do céu, Deus se arrependeu? Aí você chega lá e vê nas palavras do Balaão que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Fala, que contradição é essa? Ele se arrependeu lá e aqui diz que ele não é. Né? É porque o ser humano, quando vai tentar descrever, né, nas suas palavras, tentar colocar no papel, ele não consegue encontrar palavras, muitas vezes, que estejam à altura daquilo que está acontecendo. Né? Isso é antropopatismo. É colocar à disposição, né, palavras do nosso vocabulário para descrever o ser de Deus. Mas eu queria que você se maravilhasse com o nosso Deus. Como disse o Calbart, o nosso Deus é um Deus totalmente outro. Ele não cabe na nossa mente. A grandeza, a infinitude, a santidade, a bondade, a fidelidade, não cabe dentro da nossa mente. Né? E Ele faz com que essa nova vida venha habitar dentro de nós, para que essa nova vida possa manifestar, ainda que em fragmentos, né, aquilo que Ele é: amor, alegria, paz, longanimidade. Então nós temos tudo isso manifestado no fruto do Espírito. Qual outra coisa que manifesta o fruto do Espírito? Mansidão, né, aquelas características que estão ali. Um outro ponto aqui, Romanos 1,13, vai dizer que frutos também são levar outras pessoas a Cristo. Isso também é fruto. Romanos 1,13 vai descrever que Paulo quer conquistar frutos no meio dos romanos, né, porque ele sabe que quando ele compartilhar a palavra lá também, o Espírito Santo pode tocar em corações dessas pessoas serem convertidas. São frutos também. Um outro ponto interessante aqui é que frutos também é crescer em santidade e em obediência. E Paulo também considera as ofertas dos cristãos como fruto de uma vida consagrada. Então, a contribuição voluntária também é fruto. E, como nós já vimos aqui, o fruto do Espírito que se manifesta ali em Gálatas 5, 22 e 23. Tá? Então, esse é o grande ponto. Só que vamos lembrar de uma coisa, irmãos. É possível conseguir um método, 5 passos para frutificar? Já viu que tem isso agora, bastante no YouTube, né? 5 dicas para poder conseguir fazer tal coisa. 3 passos para alcançar o sucesso financeiro. Que tem bastante agora, né? O povo tentando fazer a gente ficar rico. Nem eu não quero ficar rico, eles querem ficar... Não, você tem que ficar rico. Conquista o teu primeiro milhão. Eu falo, não quero meu primeiro milhão. Eu já comi milho esse dia atrás que eu fui no meu pai. Né? Não quero mais milhão. Não, mas não estou dizendo que se o senhor quiser abençoar, abençoa. Mas ficar correndo atrás do dinheiro dessa forma não faz parte, né, da minha mentalidade. A nova mentalidade nossa, a gente administra o dinheiro, se tiver que investir o dinheiro, a gente investe. Vamos fazer tudo conforme. Né? Vai ficar correndo igual um doido, igual esse povo que investe 1.000 para tentar ganhar 1 milhão e termina com 10 reais no bolso. Né? Então, não adianta, sem loucura. O ponto que nós temos aqui é que a frutificação é uma coisa que você tem que ir investindo todos os dias.
Algum dos irmãos aqui, tem umas pessoas que são mais voltadas para isso, mas algum de vocês já teve alguma planta em casa que vocês tentaram lutar para ela brotar, né? E pegaram ela toda feinha? Alguém já passou por isso, não? Você pegar uma plantinha, uma flor, alguma coisa, um arbusto, que você queria tanto, você colocou, uma pessoa disse, você está quase morrendo. Mas você dá uma escutadinha e ainda vê os batimentos cardíacos dela. Vocês não dá para plantar e ainda dá para aproveitar. Esse bichinho aqui, olha lá, o Sebastião está dedurando uma florade. Eu fui um dia visitar um irmão, que eu estava pastoreando porteira, e o irmão me deu um brotinho, eu não sei o nome daquela plantinha, mas ela dá umas folhinhas assim meio gorduchinhas, sabe? Redondinhas, arredondadinhas, assim, meio gorduchinha. Suculentas. Então, por isso que é bom falar com botânico, irmãos. Os irmãos aqui sabem de tudo. Olha lá, já vou ganhar mais planta, irmãos. Olha aí. Essas suculentas, eu peguei, mas estava só o cacareco. Só. Tinha uns pedacinhos, um raminho assim, mas eu arrumei um vaso lá e enchi de terra e coloquei aquela plantinha ali e dia sim, dia não, eu ia sempre lá e jogava um pouquinho de água nela. Dava uma revirada na terrinha e tal, ia mexendo naquilo ali. E devagarzinho, colocando e tal, daqui a pouco começou a brotar aquilo de volta. Né? Se você for em casa lá agora, tem um arbustão grandão, né, daquilo lá. Até tem alguns que estão amarelando, por causa do tempo frio agora que começou também, tem que cuidar para não acontecer mais isso. Mas é do dia para a noite. É cuidando, é colocando ali um adubo, é jogando um pouquinho de água, isso leva tempo. Queridos, isso aqui é muito interessante, porque se eu perguntar para os irmãos aqui, como que nós passamos a frutificar, irmãos, na nossa vida cristã? Como nós nos tornamos frutíferos? Como nós vimos aqui, como que nós podemos nos tornar pessoas que ganham pessoas para Cristo? Vamos ao nosso termo aí, ganhar pessoas para Cristo. Como que nós podemos viver uma vida que manifeste amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, enfim, os frutos do Espírito? Como que nós podemos viver essa realidade de vida? Santificação? Se colocar na presença de Deus, ler a palavra, obedecer. Tem vários desses pontos aqui, mas o que isso diz para nós? Uma coisa que nós diferimos do ramo da videira é que o ramo da videira não tem vontade. Ou tem vontade? É uma planta que cresce e frutifica conforme está ligada na videira. Mas nós somos seres humanos que temos vontade. Então aqui entra o grande ponto para nós. Nós vimos aqui que Jesus é a videira e nós somos o ramo. Que um ramo que não frutifica é cortado e lançado fora. E um ramo que frutifica, ele é limpo, trabalhado por Deus, através das circunstâncias, dificuldades, lutas, provações. Deus está nos provando, está fazendo com que nós sejamos limpos. Nós temos que permanecer. Esse é o grande ponto. Como nós somos frutíferos? Permanecendo. Mas deixa eu perguntar para os irmãos aqui, é fácil levantar um pouquinho mais cedo pela manhã e tirar um momento de oração e de meditação nas Escrituras? Nesse dia frio aí agora. É fácil ou não? Irmãos, eu queria ser bem objetivo com os irmãos. Essa comunhão com Deus pela manhã, ela faz toda a diferença. E eu gosto também de orar quando eu tenho oportunidade, quando estou de folga em casa, mesmo quando eu estou no trabalho, às vezes, né, eu gosto que no trabalho eu posso usar máscara, eu falo sozinho ali, ninguém sabe, né, tento não mexer muito o queixo, né, porque senão as pessoas falam, ih, coitado, aquele ali tem que levar para o Adalto Botelho, né, e internar ele. Mas a oração da manhã, irmãos, ela é como um orvalho que prepara a terra para aquilo que vai vir durante o dia. Eu não sei se você já teve essa experiência de dedicar. E eu não estou falando aqui, tem que ser 2 horas pela manhã. Ninguém da nossa realidade tem essa capacidade. Só um minutinho, tá, irmão Luciano? Ninguém de nós aqui temos essa capacidade, muitas vezes, de levantar 2 horas mais cedo. Às vezes eu chego da igreja em casa, irmãos, 11, 11h30, quando tem que conversar com alguém. Se eu vou levantar 2 horas antes, pode ter certeza que vai ter uma múmia andando no serviço lá. Né? Porque não dormiu direito, a cabeça está toda perdida, né? Tem que ter pelo menos o mínimo de descanso, 6 horas, né? Que seja de descanso. Mas será que 10 minutinhos antes de sair para qualquer atividade, pegar e ler uma porção, pelo menos um versículo da Bíblia, e deixar aquele versículo no coração, ali marinando, né? Trabalhando no coração, isso faz toda a diferença na nossa vida. Se você ainda não fez isso, eu te aconselho, para tudo. E aquele momento é um momento de maior batalha, porque, né, não sei você, mas nos primeiros momentos do nosso dia, parece que vem um turbilhão. Eu tenho que ir em tal lugar, tenho que fazer tal coisa no final do dia. Tem vezes que eu fico pensando no final do dia. O que eu vou fazer no final do dia? Às vezes eu quero me amargurar com aquilo. Tem que ir lá resolver aquele B.O. Meu Deus. Já começa a dar aquela tristeza. De manhã, eu nem sei se eu vou viver até aquele horário no final da tarde. Né? Então, quando a gente pega essa palavra de Deus e a gente começa a meditar nela, é como se o Senhor dissesse assim, silêncio,
Sabe, dizendo para a nossa alma, se aquieta. Espera em mim. É como o salmista dizendo, por que você está abatido, minha alma? Por que você está aflita dentro de mim? O que ele diz? Qual que é a resposta? Espera em Deus. Oh, meus, eu estava lendo hoje o Salmo de número 40, né? E o Salmo de número 40 diz, esperei pacientemente ou confiantemente no Senhor, né? Então, esperar no Senhor é chegar nesse momento da manhã e dizer assim, Senhor, o meu coração está diante de Ti. Faz isso aí que eu estou falando para você. É como você pegar aquela plantinha que não tinha como crescer e jogar um pouquinho de água nela e começar a tratar ela com adubo, vai começar a crescer dentro de você um reavivamento pessoal na tua vida. Eu sei que os irmãos querem ver um reavivamento acontecendo na igreja, eu oro por isso, irmãos. Eu quero ver um reavivamento acontecendo, eu oro sempre por isso. Um reavivamento onde vidas cheguem na frente desse púlpito aqui e comecem a confessar os seus pecados, dizendo, eu preciso de Jesus. Eu quero ver isso, eu oro por isso. Um reavivamento onde a vida de cada um dos irmãos dessa igreja sejam impactadas profundamente por Cristo. E essas pessoas têm uma vida missional. O que é uma vida missional? Pessoas que entendem que Deus o chamou para ser alguém que evangeliza, para ser alguém que cuida das pessoas aqui de dentro e aqueles que chegam depois, né? Pessoas que se importam com as misérias alheias, que veem a pessoa passando necessidade e que não olham e dizem, alguém vai passar e vai ajudar, né? Porque o impacto de um reavivamento não acontece só dentro da igreja. Ele começa muitas vezes nesse ambiente de igreja, mas ele dá impacto lá fora. É dentro da tua casa, é dentro do teu trabalho, é na tua vizinhança, é ali que Deus quer fazer com que esse reavivamento possa acontecer. E sempre ele vai começar, muitas vezes, numa fagulha pequenininha. Eu disse para os irmãos aqui, aonde que começou o retorno do povo de Israel para a terra prometida? Nós estudamos em Ageu. Quem que começou? Por assim dizer. Começou em Deus. Mas qual que foi o coração? Lembra? Aquele profeta que estava lendo Jeremias? Aquele profeta que estava dentro da cova dos leões? Olha, agora ficou fácil, hein? Quem que é? Daniel. Um homem orando, porque leu nas Escrituras. E aqui, irmão, outro ponto importante. Se você lê toda a Bíblia, o reavivamento espiritual sempre começa com as Escrituras. Eu gosto muito do reavivamento que aconteceu nos dias de Josias. Eles estão vasculhando lá os escombros do templo e eles achamos o livro da lei. Provavelmente era o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Acharam o livro da lei. Levaram até o rei pediu que fosse lido o livro para ele. Quando leram o livro, ele disse, nós estamos completamente equivocados, nós estamos longe da vontade de Deus. E ele se humilhou na presença de Deus. Depois ele pegou o livro da lei e leu diante de todo o povo, e todo o povo se quebrantou na presença de Deus. E daquele momento em diante, quando eles encontraram o livro da lei e se quebrantaram diante da palavra de Deus, o reavivamento começou a acontecer. Os ídolos que eles tinham em casa, nos altos, nos bosques que eles adoravam, foi tudo consumido. Por quê? Porque houve um reavivamento espiritual no coração do povo. E aonde que começou? Com a palavra de Deus. E Daniel está lendo a palavra de Deus, o profeta Jeremias, e ele diz, 70 anos, o cativeiro acabou, já deu 70 anos. E agora um homem começa a orar. E Deus traz de volta mais de 40 mil pessoas de volta para a terra prometida, para reconstruir o templo e reconstruir os muros. Conseguiu perceber aqui, irmãos? Aí você diz assim, mas era o Daniel. Mas não podia ser você? Não podia ser um de nós? O Daniel era um homem de Deus, mas nós também não somos homens e mulheres de Deus? Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Então, através, muitas vezes, da tua humilde e simples oração, Deus pode mover para que aquele reavivamento possa acontecer. Amém, queridos? Vamos para o oceano. Uhum. O irmão sonhou, vou até repetir aqui, irmão, para sair lá na gravação. Sonhou que tinha irmão se preparando para uma consagração perto da casa. A igreja fechada. Fazer a consagração. Acordou, levantou para jejuar. Vi como Deus tem as suas formas de trabalhar, irmãos.
Irmão, não ignore, como diz a palavra de Deus, os dias dos pequenos começos, irmãos. Não ignore. Não ignore. Todo o processo começa devagarzinho, mas tem que começar. É por isso que Jesus aqui 11 vezes dizendo, permaneça em mim, permaneça em mim. Como que nós permanecemos nele? Oração, palavra, jejum, consagração do nosso coração, comunhão com os irmãos. Porque não tem como viver uma vida de comunhão com Cristo sem comunhão com o seu povo. Os irmãos sabem da história da igreja que os monges tentaram se esconder do mundo, né, indo para os monastérios, pensando que lá eles conseguiriam ter uma vida mais santa na presença de Deus. O problema é que eles fugiram do mundo aqui fora, mas levaram o mundo aqui dentro. O mundo não está aqui dentro, a carne não é o representante do mundo dentro de nós. Então, o que Deus deseja não é que nós sejamos pessoas que se isolam uns dos outros, mas que nós nos aproximemos uns dos outros, porque o nosso contato um com os outros é abençoador, irmãos. É abençoador. É viver junto, é viver em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como diz os irmãos brincam, não é em união, né? Tentando dar unhada no outro. É em união. É estarmos juntos, é me importar, é orar, é colocar-se à disposição. Como que eu posso te ajudar para você ser mais parecido com Jesus? Como que eu posso te ajudar para você vencer essa tua dificuldade? É se colocar junto, é assim que vai acender aquele braseirozinho simples dentro do nosso coração. Não despreze os dias dos pequenos começos. Você vai dizer, ninguém está vendo os esforços que eu estou fazendo, mas o Senhor está vendo. Aquele lenhozinho verde que parece que não quer pegar fogo, o Senhor vai fazer pegar fogo dentro do teu coração. Comece com um pouquinho. Mas eu tenho... Não, porque fulano ora 1 hora pela manhã. Irmão, fulano é o fulano. Deus abençoe o fulano. Fulano, continua sendo uma benção, viu, fulano? Mas o que eu tenho, Senhor, nesse primeiro momento aqui, Senhor, é 10 minutinhos no começo do meu dia. Mas 10 minutinhos é pouco. Quem disse que é pouco? É melhor do que nada. Pode ser que você vai progredindo e de 10 vira 15, vira 20. Daqui a pouco você pega tanto amor que você faz de tudo para dormir um pouco mais cedo, para acordar mais cedo, para começar teu dia em oração. Faz esse teste aí, irmãos. Eu acho muito impressionante. Eu vou finalizar aqui com uma coisa. Há uns anos atrás eu ouvi a entrevista de um violeiro, um grande violeiro do Brasil, Marcos Biancardini, nem sei se é o maior, mas na época era. E eu nunca me esqueço que, na entrevista, ele disse que se ele ficar um dia sem pegar na viola, sem treinar naquela viola, ele sente a diferença, ele dizia. Ele falou assim, se eu ficar 2 dias sem pegar para treinar aquela viola, o público sente a diferença. E ele disse que quanto mais ele se distanciava do treinamento com aquela viola, mais era perceptível, né, que ele estava em desarmonia com aquele instrumento. Aquilo me chocou, faz muitos anos que eu ouvi isso, mas me chocou, porque eu percebo que a nossa comunhão com Cristo é dessa forma. Se eu ficar um dia sem nutrir uma comunhão saudável com Ele, vai fazer diferença o resto do nosso dia. Se eu ficar 2 dias, vai fazer diferença no resto do nosso dia. O segredo da frutificação aqui que Jesus está dizendo é, permaneçam em mim. Como que nós permanecemos? Oração, palavra, oração, comunhão, entrega. Os irmãos creem que Deus pode fazer isso na tua vida, irmãos? Então, aí onde os irmãos estão, curve a sua cabeça. Eu quero que você seja sincero diante de Deus e diga para Ele assim, Senhor, eu quero muito isso, mas me falta força. Não adianta você mentir para Ele, Ele já sabe. Ele já conhece o nosso coração, Ele sabe aonde aquilo está nos sugando de alguma maneira e está nos impedindo de viver essa vida de maior intensidade com Ele. Mas diga para Ele, Senhor, eu quero. Me ajuda, Senhor, a fazer com que esse querer no meu coração se torne um efetuar na prática da minha vida diária. Amém, queridos? Querido Pai, nesse momento, Senhor, juntamente com os teus filhos, Senhor, diante da presença do Senhor, que é a nossa videira, e nós, cada um de nós que somos os seus ramos, Senhor, nós estamos pedindo da graça do Senhor, para que nós sejamos perseverantes. Por 11 vezes, Senhor, nesta passagem, o Senhor instigou o coração dos discípulos, e na noite de hoje faz isso conosco, dizendo para nós que nós devemos permanecer na sua presença. E permanecendo na sua presença, Senhor, nós seremos frutíferos. Eu sei, Senhor, que há muitas distrações na nossa vida, eu sei que há muitas coisas que querem roubar a nossa atenção,
Há um filme novo, uma série nova, há alguém mandando mensagem no celular, há as preocupações do dia, há o meu coração de alguma forma parece que dizendo eu não tenho tempo para isso, Senhor. Faz cessar essas vozes enganosas e mentirosas do nosso coração e nos faz se voltar para Ti, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, ter uma comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós não nos damos conta do quanto precisamos, mas faz ver a pobreza do nosso coração quando nós estamos longe da presença do Senhor, Pai, que no coração de cada um de nós possa existir um desejo, Senhor, um desejo ardente pela Tua presença, para dizer como o salmista, Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes de água, Senhor, a minha alma tem sede do Senhor. Aumenta a nossa sede, aumenta a nossa vontade, o nosso desejo pela Tua presença, Senhor. Eu tenho certeza que assim sendo, Senhor, a nossa vida será frutífera. Eu sei que nesse processo de frutificação virão os momentos onde o Senhor removerá de nós os galhos secos, tirando de nós as inclinações para o pecado, para a transgressão, para a desobediência, e que também, Senhor, o Senhor removerá todos aqueles subfrutos, Senhor, que querem roubar-nos do nosso propósito que o Senhor nos criou. Mas eu te peço, Pai, nos mantém firmes na Tua presença santa e bendita, nos mantém firmes, Senhor, para Te servir de todo o nosso coração. E eu te peço, Pai, finalizando esta oração, cumpre em nós o Teu querer e a Tua vontade, que tudo seja para a glória do Teu nome santo, Senhor, que seja, Senhor, para o bem do nosso próximo que está à nossa volta, que vai se beneficiar desses frutos, porque um ramo frutífero não se alimenta dos seus próprios frutos, mas se torna um meio pelo qual é fornecido alimento para outros. Se formos frutíferos, nós nos tornaremos o meio pelo qual o Senhor suprirá as necessidades de outros à nossa volta, da nossa família, dos colegas de trabalho, dos irmãos da igreja, dos nossos vizinhos, das pessoas do nosso bairro. Senhor, faz de nós ramos frutíferos na Tua presença, Pai. Nós oramos desde já, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?